E bora para mais um episódio no Me Chame no RH com a minha mega convidada especial. Lá. Aê, Isabela Cavalheiro. Hoje nós teremos aqui um bom bate-bola, um bom bate-papo. Tudo aquilo que no dia a dia você acha que não acontece. E hoje nós vamos falar um pouquinho de curiosidades, né, Isa? Curiosidades. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui. É sempre bom fazer essa troca com você. E eu acho um barato ter a Isa aqui. Isa, quando eu falo que eu acho um barato ter você aqui, porque é tudo muito natural. A gente é o dia todo. Se as pessoas soubessem metade do que a gente fala no WhatsApp, já dá. Eu acho que o que a gente fala no WhatsApp já daria um curso, sabia? Daria um curso, daria um podcast. Daria um livro. Daria um livro. Uma peça de teatro. Não, daria um stand-up. Daria um stand-up. Stand-up com toda certeza, assim. Só essa semana, assim, de eventos que a gente teve, não daria um stand-up? Daria um stand-up, daria uma peça de teatro tipo Confissões de Simone e Isabela. Dores, amores, choros, gritarias, barracos, momento desabafo. Sabe aquele ser humano, Não vem falar você, que você nunca teve vontade de mandar um povo pra casa do chapéu depois do chapéu, porque eu passo por isso todos os dias. A diferença é que eu sou uma moça comportada, eu não mando. O duro é quando é o desabafo, aí vai o desabafo, aí vem... Não, mas veja bem. É só um desabafo. Não é pra você opinar nada, é porque eu quero só desabafar. Só quero xingar, você entendeu? Essa sou eu, tá? A pessoa vem, xinga, eu não sou... muitas vezes eu falo, ai meu Deus, mas será que é pra falar alguma coisa? A pessoa vem desabafar, falar uma coisa dela. Veja bem, o que você acha de por aqui? Ser humano, eu só quero desabafar, eu só quero xingar. Portanto, fica a dica. Às vezes o seu amigo, ele só quer xingar. Deixa ele xingar. É, aprendizado, né? Um bom aprendizado. Inclusive, por falar em aprendizado, coisa assim de bate-pronto. Listei algumas coisas aqui, tô com a minha colinha, inclusive. Bate-bola, jogo rápido? Bate-bola, jogo rápido. Algumas perguntas, inclusive, as pessoas fizeram na minha caixinha. Já me mandaram algumas coisas e eu, muitas vezes, não sei responder. Mas aqui, voltando para a Isabela Cavalheiro, Jornada. Um livro que mudou a sua vida. Um livro que mudou a minha vida, a minha carreira... olha, nossa. Na verdade, eu pensei em dois. Agora me veio na cabeça dois livros. Um livro se chama O Mundo de Sofia. Esse livro eu li quando eu tinha 16 anos, 17 anos. Não, era um pouco mais velha. Acho que eu tinha 18 anos. Foi na época do vestibular. E foi esse livro que me fez escolher minha primeira opção de curso. Que foi minha primeira opção foi filosofia, né? Eu fiz 2 faculdades juntas. Eu fiz filosofia e psicologia. Só que aí depois eu acabei abandonando o curso de filosofia. Mas minha primeira opção durante o vestibular era filosofia. E o que me fez decidir foi esse livro, depois a leitura desse livro. Aí, por que mudou minha vida? Não deu muito certo, porque eu não concluí a faculdade. Mas ele me fez passar por essa experiência de fazer 2 cursos ao mesmo tempo. E porque, assim, quando a gente é jovem, a gente acha que a gente consegue tudo. E que tudo é muito fácil. E aí, quando você, no auge ali da adolescência, 19 anos, adolescência ainda, você cheia de hormônios... E vontade de... Você não quer ficar só estudando. Eu tinha que ficar o dia inteiro estudando, porque era de manhã e à tarde. Manhã em psicologia, à tarde em filosofia lá na USP. Então, eu tinha que estudar muito, porque filosofia era muita leitura. E eu tinha... Os meus colegas lá na USP, eles eram todos mais velhos do que eu. Da minha idade, na minha sala, acho que tinha umas 4 ou 5 pessoas. Então, os meus colegas eram professores de física, psiquiatras, jornalistas. Eram essas pessoas. Então, eu entrei naquele meio e eu me sentia estranha. Porque eu falei, nossa, só eu aqui
Só nós aqui, nosso grupinho ali. O famoso Mundo de Sofia. O Mundo de Sofia é um livro que ele conta a história da filosofia. E aí eu percebi que uma coisa é você gostar de um livro, gostar do conteúdo desse livro, gostar do assunto, outra coisa é você fazer a faculdade sobre aquele assunto. Naquela época eu não tinha maturidade para entender que uma coisa era eu gostar de um determinado assunto e eu não pensava. Meu pai, eu lembro que perguntava assim, mas você vai fazer o quê quando você se formar? Você vai ser professora? E eu, imagina, Deus me livre, eu não queria ser professora de jeito nenhum, porque eu tinha pavor de falar em público. E então, assim, eu fui fazer assim, eu amo, adoro, aquela coisa, sem pensar na parte prática mesmo do negócio. Por isso que eu acabei fazendo psicologia junto, que meu pai falou, não, você não vai fazer só uma, você vai fazer duas. E eu falei, beleza, eu faço duas. Achei que eu ia conseguir, não durou 2 anos isso. Cara, nem eu sabia disso. Eu sabia que você tinha feito 2 faculdades ao mesmo tempo, mas não sabia que tinha durado tanto tempo as 2. Foram 2 anos. Eu acho que foi pouco, né? Foi 2 anos. 1 ano e meio, acho que foi 1 ano e meio. Porque eu lembro que em julho de 99, eu perdi o prazo de matrícula. E lá na USP você tem que fazer a rematrícula. É semestral, né? Não sei se ainda é assim. Mas aí, no meio do ano, você tinha que fazer a rematrícula. E eu ia tão mal nas atividades, eu ia tão mal, que eu não tinha nota para justificar a minha fora do prazo, minha matrícula fora do prazo. Porque eu perdi o prazo, aí eu entrei com recurso para eu não perder. Eu fui jubilada, né? Para eu não perder ali a vaga. E aí, as minhas notas não eram suficientes para eu conseguir que comprovassem que eu merecia continuar no curso. Então, minha senhora, talvez o público que está assistindo também deve estar com a mesma cara de caneca que eu. Porque você falou 2 anos, como se 2 anos fosse o tempo que eu estou tomando esse café aqui. Como é que foi? Fugi totalmente aqui do negócio, entrei no outro tema. 2 anos... acordando e dormindo e acordando todos os dias em função de leitura. E percebe que você não... Você começou uma coisa e não tinha um planejamento, nada, não teve uma orientação, não teve nada. Você foi no valendo, vou ver no que é que vai dar no meio do caminho. E com isso, teve um baita desgaste aí no meio, que a filosofia poderia ter sido uma baita paixão. E no final das contas, se tornou um tormento esse negócio de 2 coisas ao mesmo tempo e uma adolescente, se parar para pensar. Uma adolescente no auge, no hormônio, querendo viver, curtir e tudo mais, e aí enclausurada, praticamente, vivendo uma realidade com pessoas totalmente fora do que era o teu momento. Por isso que eu falo, não pule etapas. Fora do teu momento, vivendo ali uma realidade totalmente diferente. Como é que é isso? Só tem um parênteses. As aulas lá eram 3 vezes por semana. E aí, quando eu fiquei sabendo disso, eu falei, nossa, que moleza, né? Imagina fazer faculdade 3 vezes por semana. É o pessoal falando da faculdade EAD era. Hoje. Não é então, moleza. Não era, porque tinha muita leitura. E aí tinham literaturas em francês, tinham literaturas... Eu lembro que francês tinha muito. Porque eu já tinha conhecimento de francês, que eu tinha feito... Fiquei na França 40 dias, fiz aula particular durante 1 ano para eu poder ir para a França, que foi em 96. E aí, quando eu vi que os livros, a maioria dos livros ali nos anos que eu cursei, eles eram muitos em francês. Aí falaram do francês instrumental. O pessoal que era, acho que é do Grêmio... Grêmio, não lembro se era Grêmio, Centro Acadêmico, não é Grêmio, Centro Acadêmico. Aí eles que vinham orientar a gente. Aí, olha, é legal fazer um curso de francês instrumental. Aí o próprio Grêmio criou o curso e aí eu fazia, depois da aula, eu fazia uma hora e meia, acho que, de uma vez por semana, eu fazia francês instrumental. Eu e mais uns 4 colegas da sala. Porque você precisava ter essa leitura técnica também, né? Não adiantava, eu tinha feito francês, mas era aquele francês para você se virar na viagem, o francês do dia a dia, não o francês para ler um livro
de Montesquieu, de Rousseau, enfim. Então, aí eu tinha que aprender isso. E as literaturas de filosofia são muito complexas. A leitura é uma leitura difícil, né? Então, eu gostava. Só que aquilo confrontou com o meu mundo de querer também curtir a vida, de querer namorar, de querer... Quantos anos você tinha? 19, 20 anos, por aí. Então... Quando eu lembro dessa idade. Então. Pois é. Isabela, era muita coisa. E aí, como é que encaixa a vida de um adolescente, um adolescente praticamente aí no meio? Essa idade é uma idade muito delicada, porque nem você é adulto, nem você é adolescente. É. E eu matava muita aula também. Nossa, eu matava muita aula. Eu fazia trabalho atrasado, entregava trabalho atrasado. É aquela coisa, era um curso de adulto, porque demandava muita responsabilidade. Os meus colegas eram, a maioria, mais velhos, muito mais velhos que eu, com mais de 30 anos. E eu tinha que conciliar, tinha que me comportar como adulta, mas ao mesmo tempo eu tinha aquela coisa moleca ainda. Então eu lembro que eu assinava a lista de presença pelos meus amigos que não vinham, que eram da minha idade, às vezes eles faltavam, eu assinava a lista. Então fazia molecada mesmo, molecagem, né? Fazia molecagem. Hoje, como orientadora de carreira formada que você é, qual que é a tua visão? O que você falaria para os pais ou para as pessoas que estão começando agora e que podem cometer essa mesma bora no valendo aí, assim, ó, engatar como você fez? Porque eu conheço várias pessoas, tá? Que estão cursando faculdade, 2 faculdades ao mesmo tempo, praticamente uma vai até o final. É muita coisa. 2 faculdades e ainda trabalhar. Tem gente que já está na 2ª faculdade e está em pós-graduação também. Tem gente que fala do bendito do curso EAD, da faculdade EAD. Ah, mas é EAD, então é tranquilo. O que eu vejo das pessoas gritando desesperadas, a Poliana é uma delas, né? Que ela fala, é muita leitura, é muita coisa, eu tô quase maluca. Então, como orientadora de carreira, o que você falaria agora para essas pessoas? Eu olho assim para os jovens, eu acho que o jovem ele não tem maturidade suficiente para ele escolher uma profissão. Claro que existem casos e casos, mas eu acho que é completamente aceitável que ele se arrependa e veja que não é bem aquilo. O que eu acho que é importante, que é o que eu quero fazer com os meus filhos, e já estou começando a fazer, inclusive, é fazer com que eles pensem, e pensem de uma forma prática também. Não só o que você gosta de fazer, que isso é muito importante, mas também entender como que é a profissão que você escolheu. Então, conversar com quem trabalha nessa área. Só que no meu caso, eu fico tentando resgatar, eu não me lembro muito bem, mas eu acho que foi um pouco de medo. Eu tinha medo de entrar em curso mais concorrido, porque o curso de filosofia ele era menos concorrido. Ele tinha 4 candidatos por vaga na USP. E eu queria muito entrar na USP, porque eu vim de colégio de elite, que nossa, se você não entrar numa faculdade top, você é um lixo, entendeu? Então, a gente já vinha com essa pressão. Você tem que entrar numa PUC, numa Mackenzie, numa USP, em faculdade... Propagandas não. É uma faculdade renomada. E aí, eu fiquei tinha aquilo. Então, meu pai pagou cursinho para mim. Aí eu falei, eu tenho que entrar numa faculdade boa. E eu queria jornalismo também. Jornalismo era uma das minhas opções. E eu tenho quase certeza que eu também dei uma amarelada, sabe? Também escolhi... Eu amava filosofia por conta do livro e tal. Mas eu acho que também foi um pouco de amarelar mesmo. Se eu fizer jornalismo... Era um dos cursos mais concorridos, acho que ainda é. Não sei se ainda é hoje, mas na época era muito concorrido. E eu achava que eu não ia conseguir entrar. Não confiava que eu fosse entrar. Então...
Medo de errar. Medo. Então, aí juntou tudo isso. Juntou essa coisa de você fazer só o que gosta e não pensar na parte prática. O medo de não conseguir e, de repente, o pai apontar o dedo e falar... Meu pai não ia fazer isso, mas eu sentia que eu tinha essa responsabilidade de passar. Porque quando eu era mais nova, quando eu tinha, acho que... Eu tinha uns 10, 11 anos, um pouquinho mais nova que os meninos, meus filhos... Quando eu saí de uma escola que ela era fraca, uma escola particular, o Fundamental 1 hoje, né? Que era o pré-primário. E aí, a minha mãe queria me colocar numa escola melhor para fazer o ginásio, na época. E aí, a gente teve que... Tinha os vestibulinhos nas escolas boas, né? Os vestibulinhos para você poder entrar. E a minha irmã ia entrar um pouco antes, um ano antes, né? Eu já ia entrar no ginásio e a minha irmã no 4º ano na época. E aí minha mãe pegou ali Colégio São Luís, Colégio Santa Cruz não, Vera Cruz, escolas ali do meu bairro, aqui da Vila Madalena, onde eu morava, e do Sumaré, e pra gente fazer o vestibulinho. Então aí minha mãe estudava comigo português e minha avó estudava comigo matemática, e com a minha irmã também. Então, a gente ia se preparando. Ela fez o preparo pra gente. E aí, o São Luís era o mais difícil de entrar. Que ficava lá na Paulista, né? Não sei se ainda tem esse colégio lá. E aí, só a minha irmã entrou. Eu não entrei. E aí, eu não vou esquecer que meus pais deram um buquê de flores pra minha irmã. E aquilo me machucou. Porque você não conseguiu. Sim. Cara... Como parece ser algo muito, muito pequeno, mas o esforço ali foi grande também. E isso pode ter pego para você mais à frente de... Você acha que eu vou tentar outra coisa? E se isso acontecer novamente? Então, isso. O que eu guardo aqui na minha cabeça... meu pai e minha mãe, em nenhum momento, eles falaram... você não conseguiu, sua irmã, parabéns, conseguiu. Eles não falaram. Mas eles homenagearam a minha irmã por ela ter conseguido. Foi só isso. Sim, sim. Mas às vezes você vê um pequeno gesto já é o suficiente para você se sentir, eu não ganhei flores, eu não consegui, né? E eu acho, o que eu tenho guardado na minha cabeça é que foi falado para mim. Que para minha irmã entrar era mais fácil do que o meu, porque o meu era uma mudança de ciclo. Era o final do fundamental para entrar, do primário para entrar no ginásio, né? Que é o fundamental 1 para entrar no fundamental 2. E a minha irmã ia continuar no fundamental 1. Então, era mais fácil, tinha menos concorrência, né? Porque geralmente os pais mudam os filhos de escola quando mudam os ciclos. Igual agora que eu tô vendo pro Diego o ensino médio. Então, é o momento que todo mundo vamos rever uma escola e tal. Então, para mim, foi muito marcante isso. Então, eu acho que tudo essas coisas que a gente carrega quando a gente é criança e talvez até hoje, na vida adulta, eu tenha medo de errar, porque, teve aquele dia lá que a minha irmã ganhou flores e eu não ganhei. Não só a minha irmã ganhou, não é o ganhar flores, mas o medo mesmo de... Mas eu vou estar sempre para trás? Exato, a flores na verdade é o simbólico, sim, porque ela conseguiu e aqui deixando muito claro, não que ela não tenha ficado feliz com a vitória da irmã, né? Eu tô falando aqui são duas pessoas com realidades diferentes, onde os pais se esforçaram para ela conseguir ter uma qualidade de um ensino melhor, onde eles foram educados dessa forma. E ela ficou feliz pela irmã, já escutei você falando isso várias vezes, inclusive. Mas, caraca, como é que eu fiquei para trás? Né? A sensação de caramba. E aí, você não tentar o jornalismo, por exemplo? E se eu, de novo, por algum motivo, não conseguir? Isso acontece todos os dias. Isso acontece com os seus filhos também. Isso acontece dentro das empresas. Isso aconteceu comigo. E, infelizmente, é bom reconhecer, né, para os determinados momentos em que você está em ação, não vou fazer por tal coisa. Por que eu não vou fazer isso aqui? Porque tem uma feridinha aqui no fundo. Então, muitas vezes, o medo de errar, minha filha. E eu só entendo isso hoje porque eu tenho minha formação em psicologia. Sim. Então, eu entendo que... Porque aí você fica pensando, por que eu fiz isso? Que eu já me questionei várias vezes. Por que eu não tive coragem de fazer jornalismo, de cursar jornalismo, de prestar na USP jornalismo?
E aí você vai olhando para o seu passado, porque nós somos resultado da nossa história. Então, aí você começa a ver ali coisas que podem ter interferido, né? Caraca, tive uma aula aqui agora. E o melhor de tudo é que hoje em dia você traz isso para outras pessoas. Tu parou para pensar que tu abriu uma escola? Sim. E que essas pessoas saem de lá com as suas flores todos os dias? Pois é. Tu parou para pensar que através disso ela consegue ter um futuro melhor, um posicionamento melhor? Muito obrigada por ter falado isso, porque eu vou levar cases desse tipo para a turma de gestão de carreira. Ai, é um bom tema. Porque eu sempre falo que carreira não é pacto de sangue. E, às vezes, a gente também tem que ter a coragem para renunciar. Sim, exatamente. E ter essa coragem de será que... Você, naquele momento, dentro do que você conseguiu analisar de riscos, foi o que você conseguiu fazer. Tem gente que não consegue sequer, o mundo é muito diferente, não consegue sequer ter essa análise de cenário que você teve. Você ainda foi para psicologia, fez filosofia até quanto conseguiu, foi para psicologia e terminou. Tem gente que trava ali. Tem Sim. gente que trava e não tem quem puxe ali. E eu digo para você com todas as palavras, o seu papel hoje em dia é sempre puxar essas pessoas que travaram ali. Eu fico impressionada com a facilidade que você tem de pegar essas pessoas que travaram no meio do caminho e você puxar. Tá explicado por que você tem essa facilidade. Ela não aprendeu em curso nenhum, né? Sim, é a vida, né? Foi vivência. Então, agora eu entendi o porquê que isso é tão natural. Uma vez que você sentiu aquilo, é muito fácil você pegar a mãozinha da pessoa e puxar. Como quem diz, esse lugar aí não é legal. Isa, uma frase que impactou sua vida. Eu lembrei de duas, mas tem uma que eu gosto, que eu acho que é o que eu penso, fica na minha cabeça o tempo todo. Se tá com medo, vai com medo mesmo. Essa frase fica Sua assim, cara. tá com medo, vai com medo mesmo, porque acho que me representa. Porque eu sou aquela pessoa que vai mesmo com medo. Porque se você ficar presa no medo, você não faz nada. E eu não faria nada. Se eu falasse, não, eu tenho medo, eu não ia fazer nada, não ia nem estar aqui agora. Eu estaria em casa. Então, eu enfrento meus medos todos os dias. E porque se não enfrentar, a gente não consegue, não conquista. Eu já falei isso pra você várias vezes. A pessoa aqui, ó, ela é tirona mesmo. Ela vai aqui, ó, no tiro, no valendo. Já falei isso várias vezes, que a coragem que você tem muitas vezes pra fazer as coisas, eu falo, rapaz... Tem que meter as caras, meu. Rapaz, ela foi mesmo, ela fez... Mulher, tu vai... Pois eu vou, pois eu fui. Eu falei, meu Deus do céu, bora no valendo. Não é à toa que a gente começou a fazer esse podcast juntas, porque eu vou fazer, eu vou mexer, comecei a fazer, marquei, vou fazer ela, então bora. Falei, o legal, tá, gente? Comecei esse podcast aqui para trazer os bastidores do RH, o que mais eu escutei na minha vida, na minha carreira e tal, e conduziu para essa troca aqui, que não tem como eu fazer esse podcast sem a Isabela. Acho que só se um dia ela não puder comparecer, ou estiver doente, ou Deus me livre, qualquer outra coisa, ou que você tem um compromisso milionário. Está pronta, viu, senhor? E aí tá tudo ok. E enfrentar os medos é uma coisa que você faz todos os dias. Rapaz, parabéns. 1% aqui. Deixa eu recuperar meu fôlego. Precisa, né? Porque a vida desafia a gente o tempo todo. E acho que a maior parte das coisas que a gente tem que fazer, elas não são confortáveis. Principalmente se a gente quiser dar um passo adiante. Se a gente quiser conquistar alguma coisa. Aí, assim, tem que enfrentar os medos. Eu tenho medo de andar na rua, eu tenho tantos medos. Nossa, eu sou uma pessoa muito medrosa, demais. A gente se complementa no seguinte, viu, gente? Tem medos que ela tem, que é claro que não é da realidade dela, que eu cato ela pela mãozinha e falo, vamos, filha, de olho fechado, pode vir.
E tem coisas da sua realidade que eu falo nunca. Eu sou aquela geração baby boomers, tá, gente? Eu sou literalmente... Baby boomers, eu sou, literalmente. Porque realmente a minha criação foi, né, na base dos centenários e baby boomers, a minha criação inteira. Então, eu ainda sou... Vocês podem perguntar pra Isa, tá, gente? Eu ainda sou aquela que tem medo de apertar um negócio diferente no celular e ele explodir. Tenho... Direto e reto, Isa, tal coisa aqui no computador deu isso. Eu pago uma pessoa, Anderson, muito obrigada. Tenho uma pessoa da minha confiança para mexer no meu computador. Não tem conversa. Isa, tá acontecendo tal coisa aqui. Você acha que não pode ir em tal coisa que você faz? Não, isso aqui vai quebrar, vai explodir, vai soltar. Não vai, Simone. Então você, a minha amiga tecnológica, é ela, viu, gente? Se a Isa não souber resolver, é que nem quando eu era criança. Tudo que acontecia, bateu, quebrou, não sei o que, tinha uma pomadinha que minha mãe passava. Não resolveu com aquilo, aí vai no pronto-socorro, porque é sério. Eu perguntei pra Isa, ela não resolveu, aí você acende a sirene, porque o negócio é sério, se ela não sabe resolver. Aí eu procuro ajuda. É muito sério, eu dou muita risada com isso. Todos os amigos da gente, inclusive, grupo de influencer e tal. Quem sabe fazer? Isa, com certeza a Isa sabe disso aqui. Certeza. Aí, olha que bacana. Você olha para aquela moça com 2 faculdades, que não vive a adolescência, que não sei o quê. E chega agora, resolve aqui, ó. Pulo no muro, no valendo, com tudo. Olha que coisa bacana. Eu fiquei agora, perdi até o eixo do negócio. Mas, retomando, Isa, uma habilidade que você considera não só indispensável, mas palpável para a sua carreira, para o mercado de trabalho atual, que eu vou corrigir, tá? As pessoas estão muito falando do futuro do trabalho, e aqui eu faço uma correção. Antes de falar do futuro do bendito trabalho, vamos pensar no que você está plantando agora. O que você está fazendo agora? Porque fazer o arroz com feijão bem feito, uma vez que você sabe fazer o arroz com feijão bem feito, você consegue receber novas informações. O que você considera? Eu considero que a habilidade, talvez, existem várias importantes, mas a mais importante é a comunicação. Porque a comunicação, ela é muito ampla e envolve muita coisa. Então, a comunicação assertiva, a comunicação não violenta, você saber falar em público. Até porque falar em público não é fazer palestra, não é isso. É você apresentar o seu trabalho, é você se vender numa entrevista de emprego, é você apresentar os números do seu trabalho para a sua liderança, ou fazer uma apresentação de algum projeto que você quer implementar dentro do seu departamento. Então, aí você vai ter que apresentar dados, você tem que passar confiança para a sua liderança de que esse projeto é legal, é interessante. Então, eu acho que a comunicação, se você não tiver essa habilidade, você não consegue seguir tanto adiante. E aí eu não estou nem falando, porque às vezes as pessoas falam, a comunicação é para quem é extrovertido. Não tem nada a ver. Falei isso no curso de oratória esse final de semana. Não tem nada a ver. Não, você não precisa ser uma pessoa extrovertida, você precisa saber se comunicar. Você não precisa ser uma pessoa falante. Falar igual você fala, que é super comunicativa, toda hora fala. Você pode falar nos momentos certos, mas falar a coisa certa. Saber se expor na hora certa, se posicionar na hora certa. Saber passar o que você pensa com confiança, com clareza. Eu acho que... Eu que fui uma pessoa... Aí já entra, né? Eu era tímida, mas eu sou ainda, né? Introvertida. Mas eu travava. Então, eu fugia de tudo que era exposição, qualquer coisa. E eu vi que não tinha como se eu quisesse ser alguma coisa na minha vida, se eu ficasse travada, se eu ficasse fugindo de seminário igual eu fugia na faculdade, na escola. Eu via as pessoas, eu via meus colegas de escola que falavam, apresentavam seminário. Eu via o quanto que eles se destacavam, quanto que eles eram reconhecidos. Como é que vai ser eu no mercado de trabalho se eu ficar muda, fazendo o meu? E aí chega o momento que você quer aumentar seu salário, que você fez isso, fez aquilo outro. Como que eu vou conseguir
mostrar, porque às vezes você precisa conversar com a sua liderança sobre o aumento. Você precisa se posicionar, falar, olha, mas eu tô fazendo, olha esse projeto. Você precisa apresentar os dados, os números. Então, eu percebi, não tem escolha. Você tem que se comunicar. Sim. Então, essa é uma habilidade que eu venho tentando me aprimorar, porque eu acho que não é o meu forte, mas eu venho tentando. O meu forte porque é comunicação escrita também. Não é só falar. Então, o introspectivo tem essa vantagem. Você pode não falar tão bem, mas você pode escrever muito bem. Então, não que eu escreva maravilhosamente bem, mas eu acho que eu me expresso bem escrevendo, porque eu sempre escrevi, sempre gostei de escrever. Então, você tem que ir treinando naquilo que você percebe que não é o seu ponto forte, você ir criando habilidade naquilo. Então, entra não só a comunicação oral, falada, e os aspectos não violenta, comunicação assertiva, e negociação, porque também envolve comunicação, mas também a comunicação escrita. Boa! Mas eu vou fazer um adendo aqui, que em relação aos introvertidos e as pessoas reservadas e seletivas. Ao contrário do que é falado no dia a dia, eu como professora de oratória e estudiosa do tema como sou, o que as pessoas trazem é que a pessoa que tem a comunicação, faladeira, que é a que vai ter a melhor oratória, a melhor apresentação, e a pessoa que é introvertida, reservada, seletiva, ela tem um estudo antes. Então, quebra esse mito na tua cabeça de que você não é um bom orador, que você não vai... E foi exatamente o que a Isa trouxe agora. Oratória, apresentações, não é somente um palco, não é uma sala de aula. É uma conduta de reunião, é esse bate-papo, é a conversa com os seus pais, é a conversa com o seu namorado, é a conversa dentro da empresa. É isso. É você estar no meio de pessoas se comunicando, ok? Agora, o X da questão é que a pessoa que não é a minha facilidade estar no meio, abrir minha boca, falar, fazer e acontecer, ela tem um planejamento antes diferente da pessoa que é o comunicador nato. Ela vai muito no improviso e muitas vezes ela quebra a cara. Exato. Muitas vezes ela quebra a cara. E ela sai de lá acabada. E o comunicador, quando ele entra na dor, ele se cala. Entendeu? Agora, a pessoa que já não tem essa habilidade, essa facilidade, o que ela faz? Ela se programa, ela estuda, ela se organiza. Não é uma pessoa que vai ter tanta facilidade com o improviso, porém, é uma coisa que ela vai cada dia mais aperfeiçoar. Então, o mito na cabecinha de que, não, mas eu sou tímido demais, eu não tenho, eu sou boa na escrita, eu sou boa... Você é boa. E aquilo ali vai ser treino. Todos os dias aquilo vai ser treino. Ah, mas o comunicador, nessa hora, ele vai muito melhor do que eu. Será? Não tem um certo ou um errado. Tem uma pessoa, um perfil e que você pode desenvolver aquilo. E aí eu aproveito para te perguntar um grande desafio que você enfrentou na sua carreira. Eu lembrei do congresso, um desafio. Meu Deus. Vamos lá. O maior desafio da minha carreira... foi a pandemia. Foi a maior. Foi o maior. O congresso do ano passado também. Mas vou falar da pandemia, porque eu acho que foi a pandemia, eu acho que foi para a maioria das pessoas um grande desafio. Por que que para mim a pandemia foi um grande desafio? Porque o meu negócio era totalmente presencial. Eu tinha um pequeno bracinho EAD. Eu tinha um curso, um único EAD. E esse curso era o curso de recrutamento e seleção. No momento em que todas as empresas congelaram as suas vagas, porque você está naquela crise da pandemia, ninguém está contratando. Inclusive, começaram-se as demissões. Então, eu olhava e falava, o único curso que eu consigo vender agora é um curso de recrutamento e seleção em plena pandemia, quando as empresas estão com suas vagas congeladas. Então, o que aconteceu? Ninguém queria comprar aquele curso. E aí eu falei, o único produto que eu tinha online era um curso que não ia vender. E eu estava numa fase que eu estava vendendo muito bem. Eu estava com as salas de aula cheias.
O Sim, curso, foi no o último auge. curso, o curso que aconteceu na pandemia, que foi o curso de RH Ágil com a Laura e o Almir, esse curso tinha tanto aluno que não cabia na sala. Cometi um erro, que eu fiquei até mal. Eu tive que comprar cadeira para a sala, que não tinha aluno. Eu perdi a conta, eu perdi o timing assim, dos alunos. Comecei a vender, eu perdi isso e eu fiquei super mal por isso. Eu chorei pra caramba, inclusive. E eu nem sabia que aquele dia era o começo da minha queda, né? Porque aquele dia eu falei, gente, eu vendi muito. E, de repente, o mês seguinte, eu não vendi nada. Eu não vendi nada. Sabe o que é nada? Então, aí, aquele mês, que foi março, além de tudo, eu tive que cancelar o evento do Troca, que estava todo organizado já. Palestrantes convidados, ingressos sendo vendidos, Emitidos. né? E tinham os gratuitos também. E tudo combinado. Eu tive que olhar para o que eu tinha e falar, o que eu vou fazer? Eu espero... Porque a gente não sabia se a pandemia ia passar rápido ou se ia demorar. Eu espero, ou eu pego meus professores e falo, gente, vamos ter que transformar em online. E aí, o que estava em andamento, eu tive que transformar. Não tinha como. Os professores tiveram que vir. Você foi uma delas. A última turma presencial foi comigo. E aí, em seguida, a primeira aula online foi comigo. Foi você. Então, foi no seu módulo que aconteceu isso da formação de DHO. Eu estava com People Analytics no presencial e RH Ágil também. E aí, a gente encontrou algumas resistências, mas aí você já atendia no Online. Meet, você já tinha no Zoom, inclusive. E eu não tinha nem ferramenta, a gente usou o Meet. Na época, o Meet, o Google liberou o Meet gratuitamente para poder utilizar para reuniões, até para gravar aula e Baita tal. sacada deles. Foi muito legal, muito obrigada, Google, vocês me salvaram. Então, aí fomos para o Meet, as pessoas não sabiam mexer no Meet. Gravamos uma aula de como fazer aquilo. Sem saber como fazer. Então, detalhe, eu tive que ensinar as pessoas a fazer uma coisa que eu não sabia fazer. Então, as pessoas entravam, acessavam ali o online e falavam assim, eu não estou conseguindo conectar. E aí, eu tinha que orientar a pessoa como que ela conectava sem eu saber por que ela estava tendo aquele problema. Então, assim, eu tive que me desdobrar em 20. Primeiro, para poder administrar com os professores, porque nem todos os professores estavam se sentindo confortáveis para ir para online. Você foi tranquilo. A Sabrina foi tranquila, mas a gente teve alguns casos de professores que não, peraí, não tem muito como, vamos esperar um pouco. E aí eu falei, gente, eu não posso esperar, eu tenho que fazer acontecer, cara, que vou falir a minha empresa, não posso. Meu ganha-pão, fiquei um mês sem ganhar nada, você quer um mês. A sorte é que eu vinha de meses anteriores bons, que eu tinha caixa e que eu consegui segurar as pontas. Então, aí teve essa conversa com os professores, que foi uma conversa que teve alguns estresses, né? Que foi meio tensa, né? Porque alguns professores tinham ritmo, estavam resistentes e outros já vieram mais facilmente. Teve a questão com os alunos, porque o aluno comprou presencial, ele queria presencial, ele não queria mudar para online. Então, aí tinha que administrar e eu tinha que fazer de tudo para esse aluno não pedir o dinheiro de volta, porque aquilo ia impactar financeiramente a escola. Então, consegui. Graças a Deus, foram poucos os casos que eu precisei devolver dinheiro, mas administrar como que eles mexiam nas ferramentas online, que ninguém sabia entrar no Zoom. O Zoom era pela Simpla. Eu comecei a usar o Meet, depois o Zoom, e pela Simpla era super complicado, era super enrolado. Aí você tinha que, como é que eu vou explicar isso, cara? Eu não sei também como é que faz, eu não sei como é que eu entrei nesse negócio, como é que eu vou explicar. Então, eu tive que desenvolver essa habilidade mesmo. Então, teve questão professor, teve questão aluno e a questão de mercado mesmo, de posicionamento de uma hora para outra num mundo online, que era um mundo que eu estava super resistente, que eu não queria, que eu queria ficar no presencial. E, de repente, eu tive que virar online, começar a fazer lives, começar a fazer eventos gratuitos ao vivo. Eu falei, gente do céu, eu tive que me reinventar. E, olha, agradeço, porque foi a melhor coisa que eu fiz. Hoje eu não voltei presencial? Voltei. Mas a maior parte dos meus cursos, eles estão online.
E eu não consigo sair do online, porque eu tenho aluno do Brasil todo, eu tenho aluno de fora do Brasil, tinha aluno da África, da Europa. Então, eu consigo hoje atender um leque maior. Um leque muito maior de pessoas. Então, o ano de 2020 acabou sendo muito bom. O 21 foi muito bom para o Troca. Depois já, né, deu uma estabilizada, mas 2020 e 2021... Nossa, foi muito bom. Depois que a gente entrou nesse meio online, que todo mundo já estava adaptado, todos os professores já estavam mexendo e tal. A gente conseguiu abraçar bem essa nova realidade. Então, acho que foi um desafio. E o desafio do congresso também, desse ano, né? Do ano passado. Desse ano, que foi super complexo fazer aquele congresso. Também foi desafiador, mas nada vai bater a pandemia, nada. Agora, eu como consultora e como mentora, traduzo o case da Isa agora, do maior desafio, para o seguinte. Dentro do mundo organizacional, você enxerga lá a empresa onde você trabalha como algo mirabólico, né? E que as pessoas são ruins e tudo mais. Quando a gente fala de um negócio, a Isabela tinha um negócio, ok? Um negócio onde as pessoas compraram um produto, elas queriam um produto. Elas compraram um serviço, elas queriam um serviço, ok? E ela tinha colaboradores junto com ela, que eram os professores, certo? Automaticamente, veio uma pandemia, puxou o tapete de tudo. Então, ela tinha um investimento, assim como na tua empresa, de sala física, de tudo que era suprimentos para que aquele serviço fosse entregue. E aí, ela tem um cliente final, que são os alunos. Quando eu recebo no mundo organizacional que o cliente, que o dono da empresa, ele é carrasco, ele é isso, ele é aquilo outro, porque ele só pensa em números. Vamos pegar o exemplo real? Se não tiver o bendito do número, você coloca a comida na mesa como? Exatamente. E aí, pelo amor de Deus, não me peguem isso aqui, recortem e coloquem de uma forma... Nossa, que pessoa mais filha da mãe, só tô pensando nisso. Mas vamos lá. Se ela não pensa de uma forma estratégica naquele momento, o negócio dela quebra e aquela galera que depende daquilo ali, que eram aqueles professores, também vão quebrar. E aí, como é que faz? Então, antes de você sair somente criticando a empresa onde você está, entenda qual que é o seu papel. Aí você vai falar assim, poxa, Simone, mas está sempre do lado do empresário? Não. Vocês não vão ficar vendo eu passando a mão na cabeça de empresário. Se está errado, ao meu ver, que não sou juiz, sou um ser humano como qualquer outro, opa, isso aqui não está legal, isso aqui está errado. Agora, no caso dela, ela precisou se reinventar e dentro de uma estrutura organizacional, isso acontece todos os dias. Todos os dias. E aí, quando você muda uma pessoa para um setor X, preciso mudar uma atividade, acrescentar isso, mexer aquilo, fazer o escopo de tal coisa, trazer o amarelo, trazer o azul, as pessoas ficam desesperadas dentro da empresa. Aí vem a resistência e uma habilidade que você teve aí nesse meio do caminho foi a argumentação. Isso o empresário tem que ter, a argumentação e mostrar os fatos do que está acontecendo. E, infelizmente, nesse cenário aqui, ó, que ela trouxe, que é o que você pode viver todos os dias, meu amigo, é o seguinte, eu tenho que entregar isso aqui. Você quer, você fica. Você não quer, não tenho como fazer nada nesse momento. Tinham pessoas pedindo para ela o dinheiro de volta porque queriam presencial, queriam o curso presencial. Dependia dela, não dependia de você. Não podia. Era um negócio muito maior, entendeu? E eu sou prova viva disso, porque teve aluno que eu tive que meio que uma discussão, porque o aluno veio falar para mim, eu comprei um curso com você, que era com você, e eu queria presencial, porque tem vivência e tudo mais, e não sei o quê. Eu falei, olha, eu não vou, eu tenho pais idosos, meu pai era vivo ainda. Falei, eu tenho pais idosos, eu não vou brincar com um negócio desse. E aí, nessa hora, o posicionamento e ter você do meu lado, porque também tem isso, tá? Colaborador, ele precisa saber se posicionar. Eu me coloco aqui na posição de colaboradora, mas ele precisa saber se posicionar, mas o empresário tem que estar junto. E ela chegou junto também. Ela falou, não, gente, eu não tenho a menor possibilidade. Porque o pessoal caiu matando em cima de mim, você lembra? Eu lembro. Teve o caso da menina que queria ir de máscara. Não, eu vou de máscara, eu vou não sei o quê. Eu falei, eu não vou.
Mas, poxa, eu falei, eu não vou, porque eu não vou colocar a minha vida em risco com uma coisa que eu já estava sabendo de muita coisa, né? Eu já estava vendo muita coisa dentro das empresas, já recebendo fechamentos e tudo mais, né? Então, talvez aquela pessoa ainda estivesse com uma cabecinha, que foi o que foi passado pra gente, 15 dias, né? 15 dias, aí 30 dias e tal. Eu já estava vendo que o negócio era maior. E, eu vou de máscara, eu vou... Não, senhora. Então, te agradeço, inclusive, por esse posicionamento de não vamos. Entendeu? E esse tem que ser o posicionamento do empresário também nessa hora. Tem coisas que não vamos. E isso, só para contextualizar o pessoal, foi logo no começo da pandemia, quando realmente a gente tinha que ficar em casa. Porque aí depois é uma flexibilizada, você tinha que sair usando máscara, distanciamento social. Mas no começo era o fique em casa. Não lembro quanto tempo que durou, se foi 1 mês, 2 meses, mas eu lembro que a gente não podia sair de casa, assim, tinha que evitar ao máximo sair de casa somente para casos muito específicos. E nesse caso, era um caso, foi naquela época que fomos nós duas só para a sala de aula, que a gente tinha que entregar, a gente tinha que se encontrar, inclusive ficou cada uma de um lado. Uma ponta, outra na outra. Parecia que uma ia contaminar a outra. E aí a gente teve caso de aluno que queria estar lá no mesmo ambiente de máscara. Não podia. Porque se a gente abre para um, aí ia ter outro, mas eu também quero. Aí acabou. E esse caso é legal, porque a gente pega várias analogias em cima. A gente teve uma situação que era atípica, claro que eu estou falando de uma pandemia, mas que se a gente não mantesse o pulso, e foi uma época que pra gente era o desconhecido do desconhecido, entendeu? Foi uma época onde a gente conversava com uma pessoa hoje, conversei com fulano aqui hoje, amanhã você recebe a notícia que o cara morreu. Entendeu? Foi um negócio assim, mas aí foi frescura, foi... Tua opinião, porque foi frescura, porque isso foi golpe, foi isso, foi... Ok, tô dizendo do que eu vivi. Então, hoje eu conversava com fulano aqui, amanhã o cara tava morto. Hoje, e eu tive vários casos aí de... A pessoa tá aqui hoje, no outro dia... o cara morreu. O que aconteceu? Sentiu uma dor no peito, internou, não tinha. Virou um negócio maluco, entendeu? Uhum. Então... Ou você se posiciona, e isso acontece diariamente dentro das empresas. O empresário, ele vive, não vou dizer uma pandemia, mas mudanças e coisas malucas aí todos os dias. Todos os dias. Então, muitas vezes, quando o negócio bate em você, você fala, nossa, que ruindade, que isso, que aquilo outro. Não vou generalizar, tá? Não vou generalizar. Existe, sim, líder tóxico, pessoas tóxicas, é isso que eu tô falando. Mas eu não vou generalizar, mas existe e tem estratégias que tem momentos que não tem o que fazer. Eu aprendi isso na vida. Tem momentos que... E eu sou super do... Vamos lá, peraí. Vamos ver se não tem outra rota e tal. Só que tem momentos que no valendo. Não tem o que fazer. É isso aqui, pronto, acabou. Não tem. Você... professor que não queria, que não... Porque não tinha resistência. Porque isso aqui não dá para fazer online, não dá isso... Você sabe qual foi o meu maior exemplo no meio disso tudo? Por que eu levei tão numa boa? Eu vim de uma geração, gente, de Telecurso 2000. É real. Eu implantei eu vim da construção civil, né? Então, eu implantei em diversas obras onde eu trabalhava a escola virtual. E era videocassete. Por muito tempo foi videocassete, depois foi DVD, e não era essa facilidade de internet, não. Então, isso, gente, já existe há muito tempo. O que nós estamos fazendo aqui agora não é nenhuma inovação. Por quê? Não existia programa de auditório antigamente? Existia. E eu lembrei daquele... Como é que é o nome? Instituto Universal. Aquele negócio que você comprava a apostila para aprender um curso técnico. Instituto Universal. Era isso aí. Era um dos, entendeu? É o EAD. Então, não é nenhuma inovação. Porém, claro, foi adaptando para o pessoal hoje em dia, só que naquela época, o pessoal, eles paravam realmente, a gente montava uma sala, as pessoas sentavam para assistir realmente o que estava ali na aula e não prestasse atenção para ver. E se passasse um avião naquela hora na obra, eu tinha que... Como é que rebobinava a fita para poder voltar, para as pessoas entenderem e tudo mais? E acredito que a gente teve um baita avanço, mas nessa hora aí eu sou
totalmente Murilo Gun, que a tendência realmente é voltar para a Terra, para o ser humano mesmo. Tudo. O podcast agora, um programa de conversas, tipo formato Jô Soares, meu muso, inclusive. Formato Jô Soares e tal. O que a gente está fazendo? O que eu tenho muito medo é das pessoas agora só quererem a velocidade da luz aqui, ó. Tudo muito, muito rápido, muito rápido, muito rápido, e não viverem o agora. Isso é uma coisa que me assusta. Quando você fala de desafios, isso aqui eu passei no troca, eu tive esse desafio e tal, isso é muito, muito pesado. E aí eu queria não, né? Quero te fazer mais uma pergunta. Qual foi o erro que te ensinou muito? Nossa, o erro que mais me ensina... Nossa, acho que talvez essa seja a pergunta mais difícil, porque, nossa, eu errei tanto, Simone. Foram tantos os erros. Todo mundo erra sempre. Eu não sei qual será que foi o erro que... Pega um mais recente. Um erro com o qual eu aprendi bastante, que eu mais aprendi. Nossa, meu. É porque eu erro toda hora, mas sempre são errinhos assim. Eu acho que talvez um erro que eu cometa muito seja muitas vezes não confiar, talvez. Qual aquela palavra? Procrastinar, né? E eu empurro muitas coisas com a barriga. Muito. Nossa, eu fico empurrando as coisas com a barriga e não faço. Tem muita coisa que eu preciso fazer que eu falo, depois eu faço. Eu tenho esse problema. Então, eu acho que muita coisa eu deixo de conquistar, porque eu empurro com a barriga. Ela nem barriga tem, viu, gente? Quero avisar. Tem um pouquinho. Você acredita que um grande erro dos últimos tempos aí é você procrastinar e não acreditar que aquilo vai acontecer? Acreditar que, isso aqui não vai dar certo. Vou pensar mais um pouco. E aí não faço. Ou às vezes dá preguiça de fazer, nossa, isso vai dar trabalho. É importante o público saber disso, porque Isabela Cavalheiro, musa do RH, aqui, influenciadora, aqui, você que manda mensagem pra mim e fala, Simone, eu procrastino, eu isso, eu aquilo, outro. Posso trazer o significado dessa procrastinação? Pode. Tudo aquilo que vai consumir mais energia, mais tempo, vai dar mais trabalho, você vai pensar 30 vezes antes de fazer, porque aquilo vai dar trabalho. Eu sou essa pessoa aí. Quando eu penso, isso aqui vai tomar tanto tempo, eu poderia estar... Não, aí eu já vou no eu poderia. Então, automaticamente, a neurociências, inclusive, explica isso. Você vai para os caminhos que você já conhece. Você vai para aquela rota que você já conhece e vai continuar fazendo aquilo. Fazer um novo caminho é muito difícil. Esse é o desafio do ser humano, porque a gente quer o prazer de agora. Mas você acredita que esse foi um dos maiores erros aí o procrastinar? Você acha que você poderia ter alcançado muito mais coisas? Eu acho que sim, porque eu acho que é uma cobrança que me faço todos os dias. Então, eu devo ter muitos erros, mas é tão difícil a gente enxergar os nossos próprios erros, né? Somente quando a gente fala, mas eu podia estar melhor hoje. Por que eu tenho que fazer isso aqui? Por que eu não fiz até hoje? Por exemplo, eu quero montar um EAD mais... Eu já tenho ele todo programado, eu preciso gravar as aulas. Aí você fala, mas, nossa senhora, Socorro, eu vou ter que gravar, Deus. editar. Aí eu tenho que me arrumar. Aí eu gravando EAD, eu sou uma tristeza, porque eu sempre acho que não tá bom. Aí eu gravo de novo, e gravo de novo, e gravo de novo. Aí, nossa senhora. Aqui eu deixo a minha frase maravilhosa para você. O feito, ele é muito melhor do que o perfeito guardado na gaveta. É isso mesmo. Essa era a segunda frase que eu... Guardado na gaveta
vai ficar. Essa me move também, porque eu fico também com essa frase, não, antes feito do que perfeito, a gente fica sempre tentando alcançar ali a perfeição e às vezes deixa de fazer porque se fala, vai ficar ruim. E a gente tem várias histórias de pessoas que começaram com, por exemplo, um celular. Eu só tenho um celular, encosta aqui, vou gravar e tal, e a pessoa de repente explode. Enfim, e faz. Mas ela fez, né? Com o que ela tinha. E aí, qual que vai ser o medo? É a crítica, o que vem depois. Mas você fez com o que tinha ali. Acho que até agora, dentro de tudo que você alcançou... Você tem noção de tudo que você já alcançou? Tenho noção. Eu não posso reclamar. Eu não reclamo, não. Porque eu acho que a minha maior conquista foi o Grupo Troca. Porque foi uma coisa que eu tive muito medo de começar... Mas, assim, eu não conseguia enxergar o que eu vou fazer. Eu não aguentava mais ficar mandando currículo, tentando ali. Eu não sabia mais o que fazer. Então, foi como se fosse uma última cartada. Eu vou tentar eu mesma criar o meu caminho. Mas eu achava que o pessoal ia rir de mim, me achar ridículo. E teve gente que riu mesmo, né? Mas teve mais gente que me apoiou do que riu. Então, teve a turminha que riu, que me descredibilizou, que eu tive várias tretas no grupo do Face quando eu abri. Que as pessoas gostavam de me contrariar, de bater de frente comigo, de me enfrentar, tipo, quem é você? Mas teve mais gente que veio pro meu lado e que falou, pô, que legal, vamos lá, vamos junto, vamos fazer. Vai, Isa, faz. Ai, olha, porque... Sabe, eu pus esses dias, eu postei nos stories as boas notícias. E eu queria fazer todos os dias, mas eu sempre esqueço de colocar ali. Pessoal, me mandem as boas notícias para eu postar. E muitas vezes eu recebo mensagens de elogio, de pequenas coisas que eu fiz que eu nem sabia que eu tinha feito, porque que fez bem para a pessoa. Então, essas coisas são um combustível. Quando a pessoa fala, pô, igual ontem a Michele falando. Eu fiquei super emocionada na hora. Ela já tinha me falado aquilo, mas ela falou de novo. Isa, foi graças ao Grupo Troca que eu consegui, que eu entrei no RH, que me apaixonei pelo RH. E hoje, e ela supervisiona a área, ela agora tem RH e DP no colo dela. Ela achava que RH era só DP, ela descobriu que tinha um monte de coisa. E aí ela falou assim, você via que é verdadeiro, sabe? E aí você fala, poxa, que legal, olha só que diferença que eu fiz na vida dessa pessoa, que hoje ela estava num outro evento, continua investindo na carreira dela, mas ela está ali, ela tem a posição dela dentro do RH, mudou, fez a transição de carreira. Então, essas pequenas coisinhas que as pessoas vão passando pra gente, poxa, isso é o combustível. Quando a gente estava no dia anterior, anteontem, né? Que a gente estava no outro evento, eu recebi uma mensagem de uma aluna elogiando uma coisa que eu tinha feito. Que eu tinha disponibilizado gravação de aula, porque eu tinha visto que os alunos estavam com muita dificuldade no curso de gestão de desempenho. Então, uma aluna da formação, que inclusive ela poderia chegar e falar, Isa, não gostei disso, porque eu sou da formação, o diferencial da formação é que tem a gravação. E aí você vai e entrega a gravação para alunos que não são da formação? Pô, né? Caramba. Porque justamente era o que eu estava pensando. A formação tem um diferencial da gravação. Eu queria manter esse diferencial, mas eu vi que eles estavam com dificuldade. Eu vi que eles estavam sofrendo ali, que estava com muita coisa, era muito número, muita informação. E eu falei, eu vou entregar a gravação para eles. Eu não avisei que eu ia entregar, mas desde a primeira aula eu já tinha visto que eles estavam ali, que estava complexo, que eles estavam envolvidos. Não falei para eles não procrastinarem, porque aí se você fala, fiquem tranquilos, depois vai ter gravação. As pessoas não vão ficar dormindo, não vão acordar cedo para ir para aula, não vão anotar. Aí depois eu vejo a gravação. E depois a pessoa não vê a gravação, porque eu sei, eu conheço meu eleitorado, tá? Então, eu até teve uma aluna que ela veio falar comigo como é uma aluna que eu tinha um pouco mais de proximidade, eu falei assim, não, eu vou liberar. Eu falei alguma coisa assim para ela. A dificuldade, né? E aí, quando terminou o curso, além da Rê também, que foi o curso da Rê, ela marcou ali para fazer uma aula de tirar dúvidas, porque ela também teve essa sensibilidade de ver que tinha. E eu também, né, me disponibilizei para oferecer aquilo. Sim. Porque eu falei, óbvio, né? A gente quer que o aluno tenha resultado. Então, o que a gente vai fazer para que isso aconteça?
E aí a gravação também. Terminou o último dia de aula, eu falei, olha, pessoal, gravação, aula 1, aula 2, aula 3. Dei um prazo, lógico, né? Para que eles pudessem revisitar o conteúdo. E aí ela falou, poxa, eu achei muito legal o que você fez. Ela não foi beneficiada, essa menina, porque ela já é da formação, então ela já tinha acesso a essas gravações. Mas ela ficou feliz. E eu não podia postar, porque eu falei, se eu postar, todo mundo vai achar que agora eu vou ter que postar a gravação toda hora. Não. E não é, a gente percebe, o curso é ao vivo. Se você percebe que tem essa demanda, aí você tem que ter a sensibilidade. Sim. Você tá vendo? É complexo, o assunto é complexo. Alguns assuntos não justifica. Por exemplo, o curso de oratória. Não faz muito sentido disponibilizar a gravação, porque precisa da pessoa ali ao vivo. Na prática. É o essencial que a pessoa esteja lá. Agora, você montar um Nine Box, que tem que fazer cálculo não sei o quê. Às vezes você, caramba, perdi meu. esse número aqui, como é que faz? Sim. Apesar que no tempo do presencial não tinha nada disso, Não né? tinha. A gente tinha que se virar nos tempos. Então, a geração de agora é assim. Não tem jeito, a gente tem que se adaptar também. Você falou de erros, e eu, na minha criação, eu fui ensinada, seguir o padrão aí de enxergar o erro e a crítica. Então, a parte boa de conseguir trabalhar a autoestima da criança, do adolescente, de você... Não, isso eu não tive. Então, o erro e o que você fez de errado, eu automaticamente já falava o que era, o que não era, e já acabava comigo. Eu nunca fui aquela pessoa que eu precisei de alguém vir acabar comigo. Tanto quando você veio me dar o feedback de alguma coisa e tal, a maioria das vezes eu já sei. E grande parte das vezes eu já acabei comigo primeiro, porque eu tenho um chicotinho particular, já catei, já fiz. Então, para quebrar isso ao longo do tempo, é muito difícil. Você falou, puxa, falar dos erros da gente é muito difícil. Eu consigo listar para você aqui, daqui até a baixa da égua, o tanto de erro que eu já cometi. E você falando agora me trouxe aqui o fechamento do podcast. Que o meu crítico... Saio daqui hoje com esse fechamento. Que o meu crítico, muitas vezes, ele enxerga além. Esse é um ponto de alerta para mim. Fica a dica aqui para você, viu? Se o seu crítico ele é tão alto assim de só enxergar os seus erros, porque nos outros eu enxergo coisas incríveis. As pessoas falam, como é que você enxerga isso em mim? E aí é claro que a gente só enxerga no outro aquilo que a gente tem, né? Então, tá ali dentro, mas e o assumir que eu tenho coisas boas também? A dificuldade de receber elogios, a dificuldade de... Você recebeu... Ontem a gente estava com uma aluna e ela estava falando coisas legais e eu, para mim, não, mas isso aqui era mais do que a minha obrigação, né? Ela falando, nossa, a sua aula transformou para mim. Eu falei, pô, mas não estava fazendo mais do que a minha obrigação. Se eu entrar lá e fizer menos do que isso, eu estou errada. Então, essa criação, essa mentalidade, essa forma é uma coisa que eu ainda preciso mudar, viu? Isabela... Para fechar aqui, quero te agradecer por esse bate-papo incrível, por ter contado um pouco mais aí curiosidades. Volto com mais curiosidades, viu, gente? Teve coisa que eu nem consegui perguntar aqui. Por contar um pouquinho mais da sua história e trazer aí algumas coisas que para as pessoas que estão assistindo, que coloca a Isa num pedestal e eu nunca vou alcançar, eu não isso, eu não aquilo, tá aqui, ó. Só não vou falar que ela está nua e crua, que aí a questão da vulnerabilidade, para não falar que ela está nua, mas ela trouxe aqui várias coisas que para você em casa, no trabalho, onde você estiver, tá? Pelo amor de Deus. Mas que, poxa, só acontece com o vizinho e não. Ok. Hoje, fundadora do Grupo Troca, com uma escola, com um grupo incrível, mãe, esposa, mulher, empresária, amiga, e se vira em 50. Como que ela dá conta disso aí tudo? Eu já descobri que não dá conta. Ela faz. Ponto. Muito obrigada, Isa, pela sua presença e bora pro próximo? Bora pro próximo, gente. Obrigada, Simone, de novo. E a gente tem mais coisa ainda para falar, né? Então, agradeço muito. E não esqueçam de compartilhar, de curtir, de comentar aqui, deixar as perguntas. E bora pro próximo. Sigam o @Grupo Troca na outra rede vizinha, Simone Cebrião Oficial na rede vizinha também. Deixe aqui o seu like, seu comentário. E bora pro próximo. Até mais, galera!